Imagine que você passa 3 anos seguindo alguém que considera o homem mais extraordinário que já existiu. Você abandona tudo, família, trabalho, futuro, para segui-lo. Promete que nunca o abandonaria, que morreria por ele se necessário. E então, na hora mais crucial, quando ele mais precisa de você, você o trai. Não uma vez, mas 3 vezes. E na terceira vez, você amaldiçoa e jura que nem mesmo conhece essa pessoa. Esta é a história de Simão Pedro, o pescador impetuoso, que se tornou a pedra fundamental da igreja cristã. Mas antes de ser um líder corajoso, que enfrentou imperadores e morreu como mártir, ele foi um covarde que negou conhecer Jesus Cristo na hora mais sombria de sua vida. E, paradoxalmente, foi exatamente essa negação que o preparou para se tornar o homem que Deus queria que ele fosse. Pedro não nasceu para ser líder religioso. Nasceu para ser pescador como seu pai e como seu irmão André. Vivia em Betsaida, uma cidade pesqueira nas margens do Mar da Galileia, onde a vida era dura, o trabalho pesado e os sonhos pequenos. Simão, esse era seu nome original, era conhecido por ser impulsivo, falar sem pensar e tomar decisões precipitadas. Exatamente o tipo de pessoa que você não colocaria como líder de um movimento que mudaria o mundo. Sua vida mudou completamente quando seu irmão André chegou correndo em casa com uma notícia que parecia absurda. Encontramos o Messias. André havia passado o dia com um carpinteiro de Nazaré chamado Jesus e estava convencido de que aquele homem era o Salvador prometido pelos profetas. Simão, sempre cético, decidiu ver por si mesmo quem era esse tal Jesus que havia impressionado tanto seu irmão. O encontro foi inesquecível. Quando Jesus olhou para Simão, foi como se visse diretamente em sua alma. E então disse algo que ninguém poderia esperar. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que significa pedra. Era uma ironia cruel para quem conhecia Simão. Ele era qualquer coisa menos uma pedra. Era instável como água, imprevisível como o vento. Mas Jesus via algo nele que nem ele mesmo sabia que existia. Pedro se tornou um dos 12 discípulos e rapidamente emergiu como o porta-voz não oficial do grupo. Era sempre ele quem fazia as perguntas, tomava a iniciativa, expressava o que todos estavam pensando. Às vezes acertava magnificamente, como quando declarou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outras vezes errava espetacularmente, como quando tentou repreender Jesus por falar sobre sua morte futura, recebendo a resposta mais dura que qualquer discípulo já ouviu. Para trás de mim, Satanás. Durante 3 anos, Pedro viveu experiências que desafiavam qualquer compreensão humana. Viu Jesus caminhar sobre as águas e ele mesmo caminhou sobre elas por alguns passos antes de duvidar e começar a afundar. Presenciou a multiplicação de pães e peixes, a cura de cegos e paralíticos, a ressurreição de mortos. Estava presente na transfiguração, quando viu Jesus conversar com Moisés e Elias, e sua primeira reação foi sugerir construir 3 tendas no local. Sempre prático, sempre precipitado. Pedro amava Jesus com uma paixão que beirava a obsessão. Quando Jesus perguntou aos discípulos se eles também queriam ir embora após um ensinamento difícil, foi Pedro quem respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
Quando os soldados vieram prender Jesus no Getsêmani, foi Pedro quem sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Sempre corajoso, sempre leal, sempre disposto a lutar por seu mestre. Ou pelo menos era assim que ele se via. A noite que mudou tudo começou com uma declaração audaciosa de Pedro. Durante a última ceia, quando Jesus predisse que todos os discípulos o abandonariam, Pedro protestou veementemente: ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. E quando Jesus, especificamente, predisse que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar, a resposta foi ainda mais enfática. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Pedro realmente acreditava nisto. Em sua mente, ele era diferente dos outros, mais corajoso, mais leal, mais comprometido. Afinal, não havia sido ele quem declarou Jesus como o Cristo? Não havia sido ele quem caminhou sobre as águas? Não havia sido ele quem estava disposto a lutar contra um destacamento inteiro de soldados? Claro que nunca negaria Jesus. A própria ideia era absurda. No jardim do Getsêmani, Pedro tentou provar sua lealdade. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, ele não hesitou. Sacou sua espada e atacou Malco, servo do sumo sacerdote, cortando sua orelha direita. Era a reação típica de Pedro: ação primeiro, pensamento depois. Mas Jesus o repreendeu, curou a orelha de Malco e se entregou voluntariamente. Pedro ficou confuso. Se Jesus tinha poder para curar, por que não usava esse poder para escapar? Quando levaram Jesus preso, Pedro o seguiu de longe. Não fugiu como os outros discípulos, o que já demonstrava certa coragem. Conseguiu entrar no pátio da casa do sumo sacerdote, provavelmente porque João, que também estava presente, tinha contatos ali. Pedro pensou que estava sendo corajoso ao ficar perto, ao tentar descobrir o que aconteceria com Jesus. Não percebeu que estava andando direto para uma armadilha, não uma armadilha dos homens, mas uma armadilha de sua própria natureza. Era uma noite fria, e Pedro se aproximou de uma fogueira onde servos e guardas se aqueciam. Ele tentou se misturar à multidão, passar despercebido, apenas observar. Mas é impossível esconder quem somos por muito tempo. O sotaque da Galileia era distintivo, suas roupas denunciavam sua origem, e havia algo em seu comportamento nervoso que chamava a atenção. A primeira acusação veio de uma serva. Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Pedro sentiu o coração disparar. Olhou ao redor e viu os rostos hostis dos que estavam ali. Não eram soldados profissionais, eram apenas servos, mas pareciam uma multidão sedenta de sangue. E Pedro, o homem que havia jurado morrer por Jesus, ouviu sua própria voz dizendo: Não sei do que falas. Era uma mentira, mas Pedro se convenceu de que era estratégica. Afinal, de que adiantaria ele também ser preso? Era melhor ficar livre para ajudar Jesus quando fosse possível. Ele estava apenas sendo prudente, inteligente. Pelo menos era isso que dizia para si mesmo enquanto sentia um nó crescer em seu estômago. Mas uma mentira leva a outra. Quando Pedro tentou se afastar da fogueira, outra pessoa o reconheceu. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Desta vez, Pedro não apenas negou, mas jurou: Não conheço esse homem de quem vocês falam. A negação foi mais enfática, mais convincente. Pedro estava aprendendo rapidamente a arte da sobrevivência
através da traição. A terceira acusação foi a mais específica e perigosa. Um parente de Malco, o homem cuja orelha Pedro havia cortado, olhou diretamente para ele e disse: Não te vi eu no jardim com ele? Pedro sabia que estava encurralado. Esse homem o havia visto em ação, sabia exatamente quem ele era. Não havia como negar de forma sutil. Foi então que Pedro fez algo que o perseguiria pelo resto da vida. Não apenas negou conhecer Jesus, mas começou a amaldiçoar e jurar: Não conheço esse homem de quem vocês falam. Usou palavrões que provavelmente havia aprendido em seus anos como pescador, xingamentos que feriam os ouvidos dos presentes. Era como se estivesse fazendo questão de provar que não tinha nada a ver com aquele rabi santo de Nazaré. E foi exatamente nesse momento que o galo cantou. O som cortou a noite como uma lâmina. Pedro parou no meio de uma palavra, com a boca ainda aberta, os olhos arregalados de horror. A profecia de Jesus ecoou em sua mente como um trovão. Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas o pior ainda estava por vir. Naquele exato momento, Jesus foi trazido pelos guardas através do pátio, a caminho de outro interrogatório, e seus olhos encontraram os de Pedro. Não havia raiva naquele olhar, nem decepção, nem acusação. Havia apenas uma tristeza profunda, a tristeza de alguém que conhece o coração humano melhor do que nós mesmos. Pedro saiu correndo do pátio e chorou como nunca havia chorado na vida. Não eram lágrimas de frustração ou medo, mas de quebrantamento total. Em poucas horas havia descoberto quem realmente era. Não era a pedra que Jesus havia visto nele. Era um covarde, um traidor, um homem fraco que abandonava quem amava na primeira dificuldade séria. As próximas horas foram as mais sombrias da vida de Pedro. Enquanto Jesus era torturado, julgado e crucificado, Pedro se escondeu. Não conseguia ir ao Calvário, não conseguia enfrentar a realidade do que havia feito. Quando João trouxe a notícia de que Jesus havia morrido, Pedro sentiu que sua própria vida havia acabado. Não apenas havia perdido seu mestre, mas havia se perdido a si mesmo. O sábado foi eterno. Pedro ficou trancado com os outros discípulos, todos devastados, todos se culpando, todos tentando entender como tudo havia dado tão errado. Mas, para Pedro era diferente. Os outros haviam fugido por medo, o que era compreensível. Ele havia negado Jesus 3 vezes. Havia amaldiçoado seu próprio mestre. Havia uma diferença qualitativa entre covardia e traição. Quando as mulheres chegaram domingo de manhã, falando de um túmulo vazio e anjos que anunciavam a ressurreição, Pedro correu para verificar. Encontrou exatamente o que elas haviam descrito: túmulo vazio, roupas mortuárias dobradas, nenhum sinal de Jesus. Mas não sabia o que aquilo significava. Voltou para casa perplexo, sem esperança, sem entender. A primeira aparição de Jesus ressurreto aos discípulos deve ter sido especialmente dolorosa para Pedro. Imaginem a cena. Jesus aparece no meio deles, vivo, real, mas Pedro não consegue olhar em seus olhos. Como enfrentar alguém que você traiu, mesmo que esse alguém tenha voltado dos mortos? Como pedir perdão por algo imperdoável? Mas Jesus não veio para condenar. Veio para restaurar, e sua primeira preocupação não foi repreender Pedro por sua negação, mas comissioná-lo para o futuro.
Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Pedro estava incluído nessa comissão, mas não conseguia acreditar que merecia estar. Restauração final aconteceu numa manhã junto ao mar da Galileia. Pedro havia voltado à pesca, talvez por nostalgia, talvez porque não sabia mais o que fazer com a vida. Quando Jesus apareceu na praia e multiplicou milagrosamente os peixes, Pedro se jogou na água e nadou até ele. Havia uma urgência em seu movimento, como se cada segundo longe de Jesus fosse um século de agonia. Após o café da manhã na praia, Jesus levou Pedro para uma conversa particular. E então fez a pergunta que Pedro mais temia e mais desejava ouvir. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Pedro, que antes havia se vangloriado de amar Jesus mais que os outros discípulos, agora respondeu com humildade: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. 3 vezes Jesus fez a pergunta. 3 vezes Pedro respondeu. 3 vezes Jesus o comissionou: Apacenta as minhas ovelhas. Era uma restauração matemática. 3 negações canceladas por 3 afirmações de amor. Mas mais que isso, era uma transformação fundamental na compreensão de Pedro sobre si mesmo e sobre liderança. O Pedro que emergiu dessa experiência era um homem diferente, ainda impulsivo, ainda apaixonado, mas agora humilde. Havia aprendido que a força humana falha, que boas intenções não bastam, que até mesmo o amor mais sincero pode ser insuficiente nos momentos de maior pressão. Havia descoberto que a verdadeira liderança não vem de se sentir superior aos outros, mas de reconhecer a própria fragilidade. 50 dias depois da ressurreição, no dia de Pentecostes, Pedro pregou o primeiro sermão da igreja cristã. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. O homem que havia negado Jesus por medo de uma serva, agora proclamava corajosamente a mesma mensagem diante de milhares, incluindo muitos dos que haviam participado da crucificação. Mas Pedro nunca esqueceu quem ele realmente era. Quando curou um paralítico e a multidão ficou impressionada, sua primeira reação foi redirecionar a atenção. Por que olhais para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Quando Cornélio, o centurião romano, se prostrou diante dele, Pedro o levantou dizendo: Levanta-te que eu também sou homem. A negação havia ensinado Pedro algo que não se aprende em seminários, que somos todos fundamentalmente dependentes da graça de Deus. Ele se tornou o líder perfeito para a igreja primitiva, não apesar de sua falha, mas por causa dela. Sabia o que era precisar de perdão, sabia o que era começar de novo, sabia o que era viver, sabendo que nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Pedro liderou a igreja por décadas. Enfrentou prisões, açoites, ameaças de morte. Nunca mais negou Jesus, mesmo quando isso custou sua liberdade e, eventualmente, sua vida. A tradição diz que foi crucificado em Roma durante a perseguição de Nero e que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Mas talvez o maior legado de Pedro não sejam seus milagres ou suas pregações, mas suas cartas no Novo Testamento. Escritas para cristãos que enfrentavam perseguição, elas respiram uma humildade e uma compaixão que só podem vir de alguém que conhece intimamente tanto o fracasso
quanto à restauração. Sede humildes uns para com os outros. Ele escreveu, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Palavras de alguém que havia sido soberbo e descobriu a dureza de Deus resistir a ele. O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Palavras de alguém que havia experimentado pessoalmente essa longanimidade. A história de Pedro nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas para usar, mas pessoas quebrantadas que reconhecem sua necessidade de graça. Que o fracasso moral não é o fim da história, mas pode ser o começo de uma nova compreensão sobre nós mesmos e sobre Deus. Que a verdadeira força vem de reconhecer nossa fraqueza. Pedro passou de pescador impulsivo para apóstolo corajoso, mas a transformação não aconteceu apesar de sua negação, aconteceu por causa dela. Foi no momento de seu maior fracasso que ele finalmente entendeu quem era e de que tipo de Salvador precisava. E foi essa compreensão que o capacitou para ser o tipo de líder que a igreja primitiva precisava. Não um super-herói invencível, mas um homem quebrantado que conhecia o poder da graça. Quando olhamos para Pedro, vemos não apenas a história de um homem que falhou e foi restaurado, mas um espelho de nossa própria condição humana. Todos nós temos nossos momentos de negação, nossas horas em que nossa coragem falha e nossa lealdade vacila. Todos nós descobrimos em momentos de pressão que não somos tão fortes quanto pensávamos. Mas a história de Pedro nos lembra que esses momentos não definem quem somos, definem quem podemos nos tornar. Que Deus pode usar nossas maiores falhas como material de construção para nosso maior propósito. E que às vezes é necessário descobrir quem não somos para finalmente entender quem Deus quer que sejamos. O galo que cantou naquela noite não foi apenas um sinal de que a profecia de Jesus havia se cumprido. Foi o som da morte do velho Pedro. O Pedro orgulhoso, autoconfiante, que achava que seu amor por Jesus era suficiente para sustentá-lo em qualquer circunstância. E do túmulo desse Pedro nasceu um novo homem, humilde, dependente da graça, e por isso mesmo muito mais forte do que nunca havia sido. A negação que parecia ter destruído Pedro foi, na verdade, o que o criou. Não o Pedro que ele pensava que era, mas o Pedro que Deus sempre soube que ele poderia ser. E talvez essa seja a maior lição de sua história, que Deus nos ama não pelo que pensamos que somos, mas pelo que Ele sabe que podemos nos tornar quando finalmente paramos de confiar em nossa própria força e começamos a confiar inteiramente na sua graça.